Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, dia 13 de maio de 2025. Aqui temos na imagem o advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto e o líder comunista Luiz Carlos Prestes. A imagem é do dia 7 de novembro de 1940. Prestes estava preso pela ditadura Vargas e o Sobral Pinto, católico, conservador, ultracatólico, aceitou defendê-lo. Na década dos 30 do século passado, o advogado Sobral Pinto invocou a Lei de Proteção dos Animais, nada menos para defender o líder comunista Luiz Carlos Prestes, preso em 1935, após mal-sucedida tentativa de insurreição política. Veja bem, defendê-lo como direitos humanos não valia, porque você sabe que comunista não é humano, não é? O comunista come criancinha, o comunista é malvado. Então, o Sobral Pinto teve que invocar a Lei de Proteção dos Animais. Sobral, católico e antípoda ideológico de Prestes, encontrou num vão de escada, olha onde ele estava, o Luiz Carlos Prestes, sem espaço físico para caminhar, sem direito a banhos de sol, sem acesso a livros ou a qualquer forma de atividade. Nem um animal sobreviveria muito tempo a tal ambiente. A denúncia obrigou o governo a oferecer a Prestes condições menos inóspitas, embora ainda bem longe da ideal. Para vocês verem como esse clima anticomunista não é de hoje, né? Não é de agora, isso já naquela época. Repare aqui no seguinte, aqui é uma carta que o Sobral Pinto teve que enviar para a irmã dele, Natalina, que também era católica fervorosa como ele, e estava brigada com o irmão por ele ir defender o líder comunista. Como é que ele aceitava defender o líder comunista? E aí ele escreveu isso aqui, que serve muito para a gente ver essas questões, né? Natalina escreveu Sobral Pinto para a irmã em 11 de janeiro de 1937. Que tem você, por exemplo, que se envolver com o meu gesto de aceitação da defesa do Luiz Carlos Prestes. Longe de merecer eu censura dos corações bem formados, como o seu, deverei deles recolher aplausos e louvores. Nunca me afirmei homem tão nitidamente cristão, ele destacou em caixa alta isso, como na hora em que declarei ao Conselho da Ordem dos Advogados no Distrito Federal que aceitaria o patrocínio da causa de Luiz Carlos Prestes. Não há, minha cara irmã, ninguém que não tenha direito a uma palavra de amparo, de conforto e de defesa ante o Tribunal dos Homens. Deus, que tudo sabe, se tudo pode, antes de proferir a sua sentença contra Caim, que acabava de derramar o sangue de seu irmão, quis ouvi-lo, como narra explicitamente a Sagrada Escritura, dando aos homens com este seu exemplo a indicação irremediável de que o direito da defesa é, entre todos, o mais sagrado e o mais inviolável. Deixar nestas condições de patrocinar a causa de Luiz Carlos Prestes seria, Natalina, atentar contra a caridade cristã. Ninguém que se honre com o magnífico nome de cristão tem o direito de não estender sua mão a quem, como Luiz Carlos Prestes, se vê insultado, injuriado e escorraçado do convívio dos seus semelhantes. Depois, minha cara irmã, se você se mostra tão hostil a esse homem, cujo patrocínio gratuito foi agora confiado à minha modesta capacidade, aí agora ele fala por que a irmã, sendo tão católica, está assim injuriada com ele.
é porque os jornais estabeleceram em torno dos seus propósitos uma campanha de sistemática desmoralização. Veja, a imprensa já naquela época fazendo a cabeça das pessoas, ou cultivando o ódio das pessoas. Não é? É incrível. Mas eu estou usando Prestes e essa situação aqui de que temos que estender a mão amiga a um fato que é banido do noticiário, embora seja um fato gravíssimo acontecendo. E ele é banido. E quando aparece, aparece de modo distorcido, como nessa imagem que eu vou mostrar aqui. Olha só, aqui a gente está vendo um antigo, né, uma câmera antiga de TV, e aqui com o foco que o cinegrafista estava dando. A gente está vendo aqui pelo foco uma pessoa da esquerda, do lado esquerdo, com uma faca ameaçando a pessoa do lado direito, que está com a boca aberta, não, apavorada, não é? Então é isso que as pessoas vão ver em casa, e é isso que será mostrado. Agora, olha o que estava acontecendo na realidade. O homem da esquerda estava fugindo do homem da direita, que estava com uma faca na mão. Era justamente o oposto. Mas o foco está aqui na parte preta da imagem, evitando que você visse o contexto, que é tudo que eles buscam evitar. Melo, Então, aqui... Só um comentário rápido, essa coisa do foco, né, que manipula o que as pessoas estão vendo, me lembra muito o que é retratado naquele documentário A Revolução Não Será Televisionada, que você já comentou aqui no Fórum Mídias, inclusive, né? Só para quem não conhece, que trata sobre a tentativa de golpe contra Hugo Chávez na Venezuela, né, que estava sendo coberta pela mídia ali, como uma ação sangrenta de chavistas, né? Como se chavistas estivessem assassinando, agredindo opositores, quando na verdade era o contrário. E este documentarista mostra como chavistas estavam sendo assassinados por opositores que sequestraram Hugo Chávez, né? E que depois volta ao poder após, né? Ele consegue vencer este golpe de Estado, mas esse documentário ele trabalha exatamente essa questão da manipulação através do foco, né, Melo? Esse documentário vale a pena assistir. Ele comenta, inclusive, como a RCTV, a rádio, lá, a TV, que era a TV Globo de lá, até a RCTV de lá, e era a RGTV daqui, a Rede Globo Televisão. Foi muito semelhante à cobertura que eles deram ao golpe de Estado, incitando a população a ir à rua, era semelhante demais com o golpe contra Dilma, em que a Globo News ficava no ar e a Globo chamando a pessoa para a rua para se manifestar e tudo. Mas é igualzinho. Quem olhar o documentário, a Revolução Não Será Televisionada, vai ver isso direitinho. Mas aí, para isso aqui, vai entrar no assunto que eu estou querendo comentar e que eu usei o exemplo do Luiz Carlos Prestes, que as pessoas, quando ouvem falar nesse assunto, mudam de canal, não quero ouvir, não quero saber, que é o 7 de outubro de 2023. Isso aqui é um documentário da Al Jazeera, emissora árabe, tem aqui o endereço dele aqui gravado, você pode pausar depois e copiar. A partir das 2h, o programa está na TV Fórum, lá no site da TV Fórum, lá no Fórum Mídias, tem uma playlist com todos os programas. É só você olhar, tem aqui o link para você assistir o documentário. E o que é esse documentário? A incursão do Hamas em Israel em 7 de outubro transformou a política do Oriente Médio. A unidade de investigação da Al Jazeera realizou uma análise forense dos eventos desse dia
examinando 7 horas de imagens de circuitos fechados de televisão, câmeras de painéis de carros, telefones pessoais e câmeras de capacete de combatentes do Hamas mortos, e elaborando uma lista abrangente dos mortos. No documentário 7 de outubro, a iUnity revela abusos generalizados aos direitos humanos por parte dos combatentes do Hamas e de outros grupos que atravessaram o cerco de Gaza para entrar em Israel. Mas a investigação também descobriu que muitas das piores histórias que surgiram nos dias seguintes aos ataques eram falsas. Isso foi especialmente verdadeiro no caso das atrocidades que foram usadas repetidas vezes por políticos em Israel e no Ocidente para justificar a intensidade do bombardeio da faixa de Gaza, como o suposto assassinato em massa de bebês e alegações de estupro generalizado e sistemático. O documentário revela que as alegações das forças de defesa de Israel de que seus agentes encontraram 8 bebês queimados em uma casa no kibbutz Be'eri eram inteiramente falsas. Não havia bebês na casa e os 12 civis dentro dela foram mortos pelas forças israelenses quando invadiram a casa. Este foi um dos vários incidentes em que a polícia e o exército parecem ter matado os cidadãos israelenses. 7 de outubro é uma investigação profunda sobre os eventos que levaram à morte de dezenas de milhares de pessoas, cujo significado vai reverberar por décadas. Aqui é um trecho de um poema, uma citação do Bertolt Brecht, poeta, teatrólogo, dramaturgo alemão. Do rio que tudo arrasta, disse que é violento, mas ninguém chama violentas as margens que o comprimem. E aqui nós vemos como era o mapa da Palestina, aqui à esquerda, todo verde, como era em 1948, onde viviam os palestinos. Em 1948, houve a fundação do Estado de Israel nas terras palestinas. E aqui nós vemos em amarelo quanto que os palestinos perderam de terra. E aqui, mais adiante, em 1967, na terceira imagem, e a última tomada em 2010, quando nós temos aqui na pontinha, aqui nesse umbigo aqui, Gaza e aqui Jerusalém, a nova. Então, olha quanto que os palestinos perderam da sua terra. Não é? Aqui, uma amostra de como é perigoso fazer a cobertura desta guerra em Gaza, porque Gaza é um local mortal para jornalistas. Jornalistas palestinos locais são os únicos capazes de fornecer ao mundo insights cruciais sobre o que está acontecendo por lá. Mas o conflito desencadeado pelos ataques a Israel, liderados pelo grupo militante islâmico Hamas, em 7 de outubro, transformou o pequeno território em um dos lugares mais perigosos do mundo para jornalistas, avalia o Comitê para a Proteção de Jornalistas, ONG sediado em Nova York, que monitora a liberdade de imprensa. Segundo o CPJ, mais de 170 jornalistas e profissionais da mídia foram mortos em Gaza desde o início do conflito. Já o Repórteres Sem Fronteiras, outra organização de defesa da liberdade de imprensa sediada em Paris, estima o número em mais de 200 jornalistas mortos. Aqui, os jornalistas protestando contra o assassinato de jornalistas plenamente identificados, com coletes, e mesmo assim, mortos. Aqui, uma matéria da Fórum, de maio do ano passado, escrita pelo nosso Azenha aqui, ó.
E Israel fecha Al Jazeera e confisca bens da emissora. Em maio do ano passado, Israel fechou e confiscou os bens da Al Jazeera lá em Israel e cortou o acesso ao povo de Israel, não só das imagens, como ao site. O povo de Israel ficou sem acesso às informações do outro lado sobre os acontecimentos de Gaza. Aqui escreveu o Azen, olha aqui a data, 5 de maio de 2024. O governo de Israel decidiu fechar os escritórios da emissora árabe Al Jazeera em seu território, além de confiscar bens e impedir o acesso aos sites da empresa. Al Jazeera era a única janela não ocidental para os acontecimentos em Gaza, com correspondentes trabalhando de forma independente em território palestino ocupado. Para assumir controle do fluxo de informações sobre o que acontece na faixa, Israel já havia banido a emissora libanesa Al Mayadeen. O governo de Benjamin Netanyahu passou a oferecer à mídia ocidental acesso às operações militares no mesmo esquema do Pentágono, o chamado Embedded Journalism, em que repórteres viajam e estão sob controle de um dos lados do conflito. Aqui, o site do Jornal Nacional, que eu peguei, fiz a pesquisa e botei assim, últimos 7 dias. Aí tem lá, a primeira matéria é essa, a segunda é essa que aparece. E assim é a cobertura da mídia no Brasil. Governo de Israel anuncia, e o outro, grupo terrorista Hamas liberta. Então, é assim que nós ficamos sabendo das coisas. Por isso, morrer aquele monte de gente lá não é um assunto que interessa. Não me fale dessa guerra, não quero saber de Gaza. Se você fala assunto de Gaza, as pessoas mudam, não veem, não clicam para ler a matéria. Eles não querem saber também pelos horrores, não é? Porque, mas o que está acontecendo é que o horror é contínuo. Desde lá, só piorou. Só piorou. A gente tapar os ouvidos para não ouvir não está resolvendo. Não está resolvendo. Ainda mais quando Trump assumiu e logo no primeiro encontro que teve com Netanyahu, ele disse essa barbaridade. Trump disse com Netanyahu que quer todos os palestinos fora de Gaza. Lembremos-nos aqui, como era o território lá, olha, como estava aqui no último mapa, e Gaza, essa pontinha aqui, eles querem também tirar daí da pontinha, saiam daí, queremos fora daí. O presidente dos Estados Unidos ainda fez piada com o morticínio realizado por Israel e falou que os moradores tiveram muito azar com Gaza. Quer dizer, é cruel, é escárnio, é gente da estirpe do Bolsonaro. Eles se espelham, guardadas as proporções, não é? Aqui diz o Trump, espero que possamos fazer algo para que eles, os palestinos, não queiram voltar. Quem iria querer voltar? Eles não experimentaram nada além de morte e destruição, disse em tom irônico. Veja bem, eles falam isso da terra da pessoa. É como se nós aqui no Brasil, de repente, fôssemos ocupados, saiam daí, quero tirar os brasileiros daqui, e a gente tem que sair e não querer voltar para cá, porque aqui é só morte e destruição. Na sequência, a piada sinistra elevou um degrau, o mandatário norte-americano afirmou abertamente que quer os palestinos fora de seu lar, sugerindo que eles fossem para o Egito ou para qualquer outro país da região. Ele falou que Gaza deu azar às vítimas do massacre, ou seja, que o território deu azar ao seu povo palestino. Aspas de Trump, não acho que as pessoas devam voltar para Gaza. Acho que Gaza trouxe muito azar para elas. Gaza não é um lugar para as pessoas viverem.
as pessoas que ele quer dizer, os palestinos, porque os israelenses estão ocupando Gaza e querem ocupar para ele. Né? Falou Netanyahu ao lado e calado, ouvia tudo, satisfeito. Bom, o resultado nós estamos vendo hoje, que o genocídio continua, o assassinato continua, e os números, segundo o Central de Comunicação da Palestina, os últimos números do dia 12, de ontem, ao meio-dia, eram 53.835 mortos, 126.348 feridos, 2 milhões de pessoas desalojadas, desabrigadas, 18.700 detidos, 173.311 prédios, edificações destruídas, aí incluídos escolas, igrejas, postos de saúde, mesquitas e as residências das pessoas. E isso está acontecendo em Gaza, gente. Os palestinos estão sendo mortos, assassinados, e o mundo assiste calado. Ou pior, assiste ainda torcendo para que sejam exterminados, porque saiam de lá, porque os terroristas do Hamas estão com 52 sequestrados ainda, quando nós temos um povo inteiro sequestrado e assassinado por Israel. Era isso o Fórum Mídias de hoje. Muito importante, independentemente da audiência, do que as pessoas dizem, viu, Antônio Mello? Aqui está a Rejane Guerreiro falando, eu não consigo ver porque me faz muito mal. Acredito que, como eu, muita gente se sente assim. É desumano. E é verdade, né? E aqui a Joana de Andrade, uma tristeza. Esse fim de semana, um conhecido disse que a única coisa que os palestinos acreditam é serem salvos por Deus. Eles foram abandonados pelo resto. Sim, eles foram abandonados, gente. Isso é histórico já, né? Essa crise que a gente está vivendo, essa matança, esse genocídio, demonstrou duas coisas. Primeira, Israel nunca quis um Estado palestino ao seu lado. O projeto de Israel sempre foi o da grande Israel, que está se realizando aos poucos. Tanto é que, se você pensar assim, o ataque partiu de Gaza, portanto, vamos ocupar Gaza, não. Hoje, Israel está avançando muito mais sobre a Cisjordânia, que não teve nada a ver com o ataque de 7 de outubro, do que sobre Gaza. Então, sempre foi sobre tomar terra, sempre foi sobre colonização, e, infelizmente, os palestinos foram abandonados pelas lideranças árabes que podiam fazer alguma coisa. É triste ver o abandono aqueles são submetidos pela Jordânia, pela Arábia Saudita, pelo Egito, por todas as lideranças árabes que não fazem nada, só discurso falso. Então, eles foram abandonados. Pouca gente fala e raramente fala. A questão da paz, eu vou discutir com a França a questão da paz. Está aqui o presidente Lula falando lá em Moscou. Se eu discutir com o Putin a questão da paz, eu vou discutir com o Xi Jinping a questão da paz, eu vou discutir com a França a questão da paz. Porque a única coisa que interessa nesse momento é discutir a volta à normalidade no mundo. Não é só aqui, é em faixa de Gaza também. Na faixa de Gaza. Aqui, 2 estados estão em guerra. Na faixa de Gaza é um genocídio de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças, a pretexto de matar terroristas. Sabe? Já houve caso de explodir o hospital e não ter um terrorista, só tinha mulher e criança. Aí, o lobby de Israel no Brasil já acusou o Lula de antissemitismo, porque esse lobby é poderosíssimo no mundo inteiro. Compra legislação, compra deputados, compra votos e impõe o genocídio ao povo. A Gleisi Hoffmann, então, foi às redes sociais para defender o presidente Lula.
O presidente Lula e a diplomacia brasileira sempre souberam distinguir a comunidade judaica do governo de extrema-direita do Benjamin Netanyahu. Os ataques do exército de Israel à população civil de Gaza, que atingem principalmente mulheres e crianças, constituem um cruel massacre e uma política deliberada de extermínio do povo palestino. A Gleisi Hoffmann não falou aqui nada mais do que a verdade, e o Lula, mais uma vez, não falou nada mais do que a verdade, apenas complementando. A agência para os refugiados palestinos, a UNRWA, que Israel está tentando destruir com ações internacionais, está aqui fazendo um balanço. 19 meses de guerra, 500 mil de pessoas enfrentando a fome. Mais de 2 semanas atrás, a UNRWA, que é a agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, ficou sem comida. A única coisa entrando em Gaza agora são as bombas. Isso foi ontem denunciado pela agência dos refugiados palestinos no Twitter, no X. Sem comida e sem água. Sem comida e sem água, de maneira que é um genocídio, não há como chamar. E com isso, o que Israel está fazendo? Israel está se descredibilizando, está perdendo a credibilidade como um país integrante da comunidade internacional, porque está promovendo uma matança de mulheres e crianças. Quase 60 mil presos, matando de fome, deslocando as pessoas, uma coisa absolutamente desumana, comparável, sim, ao que a Alemanha nazista fez com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais. É comparável, como o próprio Lula comparou. Não tem como não comparar. E o mundo calado, como denunciou Antônio Melo. Calado. Pois é. Pois é. Isso aí. Até Valeu, amanhã, Mário. pessoal. Até amanhã. Ótimo Fórum Mídias hoje. Cerrado.